O Templo de Salomão foi uma grande obra arquitetônica, um grande marco na história do judaísmo e do cristianismo. Não tem como você falar de história judaico-cristã e de escatologia bíblica sem você falar do Templo de Salomão. Porque a todo momento você vai se deparar, você vai esbarrar com este Templo de Salomão. Três religiões, as monoteístas, são as religiões abraâmicas, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Essas três religiões monoteístas ou abraâmicas, elas consideram o Templo de Salomão mais do que um marco na história, mais do que uma obra arquitetônica. Eles consideram uma obra sacralizada, uma inspiração de Deus. Entendeu? O primeiro templo foi edificado no Monte Moriá, por Salomão. O primeiro templo, na realidade, ele foi uma substituição do tabernáculo de Moisés. Só que o tabernáculo era móvel. E a adoração era descentralizada, porque haviam vários tabernáculos. Entendeu? E o templo de Salomão também tinha aquelas mesmas repartições que o tabernáculo tinha, que era o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E Salomão edifica o seu templo lá no Monte Moriá. O Monte Moriá é também considerado um monte sagrado, porque foi lá que Abraão, entendeu? Foi lá que ocorreu o fenômeno um dos maiores fenômenos de fé que o mundo já conheceu. Quando Abraão tenta sacrificar o seu filho e Deus proveu um cordeiro. Foi lá que Salomão edificou o templo. Mais ou menos em 960 a.C., essas datas são cronológicas, né? E cronologia não é uma ciência exata. Então são aproximações. A gente não pode falar com exatidão que foi em 960, mas foi em 960, 970, 980 a.C. que Salomão edificou o templo no Monte Moriá. No Monte Moriá. E esse templo de Salomão, a oração era centralizada neste templo. Os judeus adoravam neste templo. E na inauguração do templo houve uma grande festividade, né? Você sabe como era que ocorria as festividades judaicas? Nós não vamos entrar no mérito da questão, senão o vídeo vai ficar muito longo. É isso? Mas diz a Bíblia que na inauguração do templo, uma nuvem, a glória de Deus em forma de nuvem invade o templo de Salomão. E a glória é tão transbordante, é tão inundante, que os sacerdotes não conseguem entrar no templo de Salomão. Então Deus habitava naquele espaço físico e geográfico. O templo de Salomão era uma habitação de Deus. Mas esse templo sofre uma decadência. Com a morte do rei de Judá, a fé do judeu passa por um desvirtuamento. O templo perde as suas características originais. Aí os exércitos babilônicos, comandados por Nabucodonosor e por outro general babilônico chamado Nabuzaradã, os exércitos invadem a cidade de Jerusalém, destroem a cidade de Jerusalém e destroem inclusive o templo de Salomão. Este fenômeno ocorre em 586 a.C. É aí que ocorre o que nós chamamos de diáspora judaica. Houve uma diáspora judaica. E dessa diáspora houve uma migração de judeus. Os judeus migraram por todas as partes do mundo.
Daí praticamente o mundo todo passa a ouvir falar no reino milenial e no Messias prometido. Então você observa que a diáspora ela é teleológica, ela tem uma finalidade, ela tem um propósito. Ela tem um propósito. Então o templo de Salomão é destruído pelos exércitos babilônicos. Mas esse templo é reconstruído. Um governador de Judá, chamado Zorobabel, da descendência de Davi, e um sumo sacerdote, um líder religioso, chamado Josué, esses dois personagens lideram a reconstrução do templo, do segundo templo de Jerusalém. Então você vai ver historicamente 3 templos, ou 3 fases distintas, né? Templo de Salomão, templo de Zorobabel e templo de Herodes. E Zorobabel, junto com o sumo sacerdote Josué, lideram a reconstrução do templo de Jerusalém. Um imperador chamado Ciro, imperador persa, ele promulga um edito, né, um edito de liberdade dos judeus, e neste edito ele autoriza a reconstrução do templo de Jerusalém. Aí os judeus voltam do cativeiro para as suas terras, aí eles pensam na grande possibilidade e necessidade de reconstruir o templo de Jerusalém. Aí entra Esdras e o povo e reconstrói o templo de Jerusalém. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, eles dão uma contribuição muito grande, que eles dão uma mensagem de encorajamento, mensagem de incentivo à reconstrução do templo. O profeta Ageu e o profeta Zacarias dão uma ajuda muito boa na reconstrução do templo de Jerusalém. O templo é reconstruído, só que não é mais o templo de Salomão, já é o templo de Zorobabel. É o templo de Zorobabel, o segundo templo de Zorobabel. Só que este templo de Zorobabel, ele também é profanado. Por um imperador sírio da descendência dos Seleucos, chamado Antíoco Epifânio. Epifânio profana o templo de Salomão. Ele pega o templo, dentro do templo, ele sacrifica um porco em homenagem a Zeus. E Antíoco Epifânio, foi um dos maiores antissemitas que o mundo já conheceu. Ele chegou a chamar o judaísmo de peste judaica. E ele queria, na realidade, era acabar com a fé judaica, com o monoteísmo. Entendeu? Então ele profana o templo de Jerusalém. Mas no primeiro século, este templo ele é reconstruído por Herodes. Não é exatamente no primeiro século que inicia, ele inicia em 37 a.C. e conclui lá no ano 4 da era cristã. O primeiro Herodes, porque houve uma dinastia herodiana, né? E o fundador dessa dinastia foi Herodes o Grande. Então Herodes, para agradar César, ele faz uma grande obra arquitetônica, é um projeto ambicioso. Só que o templo de Herodes, ele tem mais expressão política, econômica do que religiosa. Ou seja, através da construção desse templo, Herodes ganha credibilidade, ele ganha sustentabilidade na política. Aí ele se projeta. Entendeu? Então, no ano 4, ele termina este projeto, que é a reconstrução do templo. E os judeus adoravam no templo de Jerusalém, templo de Herodes. Entende? Templo de Herodes. Só que o templo de Herodes, ele não durou muito tempo. O templo não durou muito tempo.
Acontece que no ano 70 da era cristã, dois generais romanos, o general Vespasiano e o general Tito, invadem Jerusalém. Invadem a cidade de Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém. O templo é reduzido a cinza, ao pó. Essa é a segunda diáspora judaica. Entendeu? Diz o historiador Flávio Jósefo que não ficou nada. Aliás, Jesus profetizou a destruição do templo, quando ele disse que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E esta profecia cumpriu-se exatamente no ano 70 da era cristã. Ano 70 da era cristã. Então acabou-se a cidade, acabou-se o templo de Salomão, que já não era mais Salomão, e também já não era mais de Zorobabel, já era o templo de Herodes. Mas, queridos, você observa que o último dos apóstolos foi João, né? João escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho de João e alguns livros, né, de João. Ele foi o último dos apóstolos. E ele, em seus escritos, ele não fala de tempo. Ele não fala de tempo. Ele não deu muita importância para templo. Para templo. Quando Cristo vai ascender aos céus, o templo de Salomão, o templo de Herodes, estava de pé. E Cristo disse assim aos discípulos: fique aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele não disse fique no templo de Jerusalém. Ele não disse isso. A gente vive uma cultura de valorização do templo físico e, consequentemente, a desvalorização do templo de Deus, que é o coração humano, que é a vida humana. Entendeu? Que é a vida humana. Então você observa que quando o templo de Herodes é destruído, os judeus congregavam em sinagogas. Aí a oração passava a ser descentralizada. As adorações eram descentralizadas, porque haviam várias sinagogas. A Bíblia diz que Paulo ia de sinagoga em sinagoga, Cristo ia de sinagoga em sinagoga, ensinando a palavra de Deus. Então você observa que as orações, as adorações eram descentralizadas, não centralizadas no espaço físico. Então o cristianismo passa todo esse tempo sem ter tempo físico. Quando chega em 313, né, da era cristã, lá com Constantino, no Edito de Milão, é que vai passar a existir tempo físico. É quando a igreja deixa de ser apostólica e passa a ser romana. Entendeu? É quando ocorre a paganização da igreja. É que vai existir templo. E veja hoje o valor que se dá ao tempo físico. Cada tempo mais suntuoso do que o outro. Cada tempo mais espaçoso do que o outro. Entendeu? Quando Cristo deixa bem claro: vós sois o templo de Deus. Vós sois pedras vivas, diz o apóstolo Pedro. Pedras vivas para a construção de um edifício espiritual. Então, para que valorizar tanto o tempo físico, o espaço físico onde Deus não habita, e fazer tanto descaso e desvalorizar tanto o templo de Deus, que é a vida humana? Que Deus, em sua graça, te ilumine.